Em 1992, a Pepsi promoveu um concurso nas Filipinas que resultou na trágica morte de 5 pessoas. A competição foi chamada de Number Fever, ou Febre dos Números, e a proposta era simples. Todas as noites seria revelado um número vencedor e, se você tivesse uma tampa de garrafa da Pepsi com esse número, ganharia 1 milhão de pesos. 1 milhão de pesos em 1992 representava uma mudança significativa na vida do filipino médio, o que tornou o concurso muito popular. As famílias acumulavam tampas de garrafa da Pepsi em suas casas e muitas pessoas vasculhavam lixeiras em busca das tampinhas premiadas. De acordo com a Pepsi, metade da população do país estava ativamente participando do concurso, o que levou a empresa a estender a febre dos números por mais algumas semanas. Porém, foi nessa extensão que tudo deu terrivelmente errado. Durante o concurso, a Pepsi tinha controle total sobre quantos vencedores seriam escolhidos a cada dia, graças a um programa de computador que distribuía apenas 2 números vencedores nas tampas, garantindo que a empresa ficasse dentro do orçamento. Mas algo falhou após a extensão do concurso, causando um erro inimaginável. Em 25 de maio de 1992, às 18 horas, o noticiário noturno anunciou o número vencedor 349, e embora apenas 2 vencedores fossem previstos, centenas de milhares de filipinos começaram a comemorar. O número 349 havia sido marcado para não ser um número vencedor, então ele foi impresso deliberadamente nas tampas de garrafa pelas fábricas envasadoras. Como o número foi impresso em grande escala, isso resultou em mais de 600 mil dessas tampas circulando nas Filipinas. A tampa era tão comum que algumas famílias tinham mais de uma em casa. Nessa noite, as ruas foram tomadas pela euforia. Todos se sentiam ricos e finalmente livres das preocupações financeiras. Centenas de pessoas correram para a fábrica da Pepsi com suas tampas vencedoras, forçando o seu fechamento e até mesmo proteção policial. A empresa rapidamente percebeu o tamanho do problema e, em uma reunião no meio da noite, os altos executivos da Pepsi buscaram uma solução. Pagar o prêmio integral a todos os vencedores teria um custo exorbitante. Então optaram por jogar o erro no computador e oferecer apenas 500 pesos para cada vencedor. Esse valor, que na época equivalia mais ou menos a $18, não era nem perto do prêmio original, representando apenas 0,05% do valor prometido. Embora alguns tenham aceitado a oferta, a maioria recusou e a multidão ficou ainda mais revoltada. Para eles, como a Pepsi era uma corporação bilionária, eles deveriam cumprir com o valor total do prêmio. A empresa, no entanto, não cedeu, o que gerou protestos violentos e tumultos, resultando em 5 mortes e dezenas de feridos. Os vencedores invadiram as fábricas da Pepsi, lançando coquetéis molotovs nas janelas e bombardeando caminhões da empresa que passavam. No ano seguinte, a multidão revoltada adotou uma abordagem mais organizada para enfrentar a Pepsi. A coligação 349 era um grupo de vencedores que tomou medidas legais contra a empresa. Eles elegeram um líder local, Del Fierro, e reuniram mais de 800 vencedores do número 349 na tentativa de processar a Pepsi em mais de $400 milhões. O caos continuou até 93, quando uma nova reviravolta na história começou a circular nos jornais. As manchetes sugeriam que a Pepsi era de alguma forma responsável pelos ataques aos próprios caminhões. Essas manchetes foram baseadas no depoimento de um policial que alegou que a Pepsi contratou mercenários para infiltrarem-se nos grupos dos vencedores e causarem tumultos. Surgiram mais depoimentos de pessoas afirmando que a Pepsi as pagou para provocar confusões e causar problemas, o que foi só deixando tudo pior. Mas um advogado da Pepsi negou rapidamente as acusações e isso basicamente encerrou o assunto. Em 93, a justiça emitiu um mandado de prisão para 9 executivos da Pepsi, o que foi uma grande vitória para a coligação 349. No entanto, nos meses seguintes, quase todos os processos civis e queixas criminais foram rejeitados pelo tribunal. Em 2006, o tribunal oficialmente encerrou todos os casos restantes, concluindo que a Pepsi não foi negligente no desastre do Number Fever. No final das contas, a Pepsi só teve que pagar uma pequena multa de 150 mil pesos, mas muitos filipinos que vivenciaram o Number Fever ainda estão traumatizados até hoje. Mencionar a palavra Pepsi em certos grupos chega a ser mal visto. Recentemente, a Pepsi foi questionada sobre a resposta ao desastre do Number Fever e emitiu uma declaração afirmando que esses eventos aconteceram quase 30 anos atrás e que nenhum dos executivos envolvidos com esse programa está na PepsiCo atualmente. A empresa disse ainda lamentar profundamente qualquer dor e sofrimento causado ao povo das Filipinas.